Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da sua Parabólica Digital. E hoje, quarta-feira, é dia com a Ana para a gente discutir os temas de maior repercussão da semana, né? Crimes, bebê reborn, né? Todo esse conteúdo aí da psicologia. Já deixo aqui um boa noite para a galera do X, do Insta e, claro, aqui do YouTube, canal Silvio Navarro, canal Segredos da Psique, canal Diálogo de Poder e o nosso canal oficial, que é Segredos da Psique, tá aqui na descrição, pessoal, clique e vai para lá, porque os cortes ficam lá. E claro que eu quero dar boa noite para minha amiga, para minha irmã, Ana. Boa noite, Ana. Boa noite, Camila. Boa noite, audiência. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo para mais um caso que a gente ainda não sabe qual é a real, mas que traz aí alguns elementos importantes para a gente pensar sobre a psicologia, sobre a psique humana, sobre o que acontece com as pessoas e, mais uma vez, usando, infelizmente, um caso muito trágico, de um fim muito triste, mas que vai ajudar a gente a pensar. Então, a gente fica aí muito feliz de poder estar com vocês nesse momento. Espero que vocês tenham passado muito bem começo de semana e vamos aí para mais um assunto. Muito obrigada pelo espaço. E claro que não esqueçam do like, de curtir, de compartilhar, de enviar nos grupos, colocar nas redes sociais para ajudar a gente a alcançar mais pessoas e trazer mais esclarecimento. Já alerto que o caso é sensível, então, para quem possui aí uma sensibilidade, para quem tem gatilhos, é melhor não assistir hoje, porque nós vamos falar do caso Ana Beatriz, que foi assassinada pela mãe com 15 dias de vida. E o que aconteceu? Eduarda de Oliveira, de 22 anos, foi à polícia para denunciar que a filha tinha de apenas 15 dias de vida, tinha sido sequestrada por 3 homens e uma mulher na cidade de Novo Olino. Lembrando que ela mudou essa versão várias vezes depois. No quarto dia de busca, ela acabou confessando que havia escondido o corpo da Ana Beatriz. O cadáver foi encontrado no armário do quintal da casa dela. Ela foi presa e acabou confessando que matou a neném, asfixiada com uma frieza que nunca se viu antes, a ponto de chocar os policiais e o delegado. A polícia ainda aguarda os fatores técnicos da necrópsia para confirmar essa versão. Até o momento, que já estamos chegando ao final da investigação, de acordo com a Polícia Científica do Alagoas, nós temos que a Polícia Civil não dispõe de elementos técnicos, médicos ou psicológicos que justifiquem o enquadramento da conduta no crime de infantocídio, uma vez que não houve conclusão de laudo pericial que comprove a ocorrência de perturbação psíquica decorrente do estado puerperal. De acordo com os laudos produzidos no Instituto Médico Legal e pelo Instituto de Criminalística, foi constatado que o estado de conservação do corpo da vítima não é compatível com o tempo de mais de 4 dias em que teria permanecido no local onde foi encontrado, o que reforça a hipótese de que o cadáver possa ter sido manipulado ou mantido temporariamente em outro local, possivelmente sob condições de refrigeração ou conservação artificial, antes de ser colocado no armário onde foi posteriormente localizado. Ou seja, num freezer, em alguma câmera gelada, e também estão suspeitando que ela não fez isso sozinha, e também descarta-se a depressão pós-parto, ou puerperal, ou baby blue, como vocês quiserem chamar. Aninha, pergunto, o que acontece com o emocional e o psicológico de uma mulher quando ela acaba de dar luz? Olha, vamos entender, né, o estado mental, psicológico, emocional e físico de uma mulher, até na gestação, né, porque é uma transformação muito grande que acontece com essa pessoa, né, com essa mulher que está vivendo tudo isso. Então, a gente está falando de alterações hormonais que têm um impacto nesse emocional, que vai aumentar a sensibilidade, vai ter
a questão de flutuações de humor. Isso vai aumentar o vínculo afetivo com o bebê, supostamente, né, que é o que a gente espera de fato que aconteça. Vai ter toda uma reconstrução psíquica para que essa mulher ela entenda, né, esse retorno que ela vai de alguma forma fazer à infância dela. Vai ter uma revisão da sua própria identidade. Então tem, vamos dizer, um luto que vai acontecer dessa mulher que se via antes da maternidade para depois essa mulher como mãe, né? Pode ter alguns tipos de conflitos inconscientes, ansiedades, fantasias, questões que afetam a autoestima, autopercepção e, enfim, né? A gravidez, ela vai gerar todo um processo de entendimento dessa mulher com essa criança, né? Que virá ao mundo, esse bebê que virá ao mundo. Só que quando a gente está pensando quando ela sai desse estado, né, para a gente poder entender por que a gente tem que passar pela questão gestacional para depois a gente falar do pós. Porque tem muitos processos, como eu falei, que acontecem com essa mulher que não vão ser os mesmos quando ela vem para a fase puerperal. Todas as mulheres que saem de uma gestação, elas passam pelo puerpério. Isso não é pode acontecer com uma, pode acontecer com outra. Não, todas vivem esse estágio, né? Todas vivem essa fase puerperal, que pode continuar tendo, porque se a gente está falando que vai subindo hormônios, né? Diversos hormônios que ela vai tendo ao longo da gravidez, como ocitocina, progesterona, estrogênio, prolactina, todos eles vão aumentando. Então, quando a mulher ela entra no estágio puerperal, ela tem uma queda, deveria acontecer uma queda desses hormônios, só que eles podem ficar inconstantes ali, eles podem sofrer algum tipo de problema que a mulher ela não consegue entrar num equilíbrio dos próprios estados hormonais dela. E isso pode afetar a parte psicológica, pode afetar a parte emocional, que vai exigir, isso é até uma recomendação de pediatras, né, de psicólogos que acompanham gestantes, que quando a mulher ela vem a ter, né, esse bebê, que ela já tenha uma rede de apoio. Se ela puder estar fazendo um acompanhamento psicológico, é interessante, porque ela vai entrar em contato com diversas questões que vão ser novidade para ela. Então, para que ela também não tenha que dar conta de tudo isso, entender todo esse processo, ela consiga fazer uma relação com esse bebê de uma forma mais saudável, é interessante que ela possa estar nessa rede de apoio, seja com a família, junto com profissionais da área da saúde, às vezes o psiquiatra, às vezes o psicólogo, né, se possível ambos, para que essa mulher ela possa ser melhor assistida nessa fase que pode durar entre 40 dias, para algumas pode durar até um pouco mais de tempo, né, pensando em meses. Então, esse processo, ele acaba sendo mais conflituoso, né? Não é para a gente esperar que a mulher, ela simplesmente, o bebê nasceu, pronto, tá tudo resolvido, vai ser aquela coisa linda, morrer de amores e tá tudo certo. Não, é muito complicado, tanto quando ela entra na gestação, quando ela vem a fazer, né, o parto, ela tem esse parto, todos esses complicadores, eles estão invisíveis para as pessoas, mas a mulher ela está sentindo isso o tempo inteiro. Então, fica uma pergunta, né, Camila, sobre este caso de como que essa mulher, né, eu emendo com uma outra pergunta, de será que essa mulher ela passou por esses processos? Porque a gente não tem um laudo que possa dizer efetivamente o que aconteceu. Porque ela já tem um filho, né? Ela já tem um filho mais velho, e aí entram questões psicológicas que, dentro de uma consulta clínica, a gente faz. Como é que foi a outra gestação? Como é que foi o outro período puerperal que ela teve com outro filho? Se isso já era algo que ela já tinha se deparado antes, esses estados emocionais de irritação, de insegurança, de sensação de solidão, de abandono, enfim, o que possa ali ter acontecido, eu não posso afirmar sobre esse caso, porque a gente não tem um laudo para poder discutir em cima do laudo,
mas para a gente poder fazer um rastreio sobre o que possa ter acontecido, porque uma gestação não é igual a outra, um momento, né, pós-parto, que é esse estágio puerperal, não é igual ao outro, e um filho não vai gerar os mesmos sentimentos que porventura o outro vai gerar, porque o estado psicológico da mãe, o momento que a mãe está vivendo, o momento que ela vem a gestar, o momento que ela está tendo do casamento, tudo isso passa por perguntas que os profissionais precisam fazer para entender como que ela está lidando com essa fase puerperal também. Aninha, vou te perguntar, ó, eu tive 3 filhos. Eu vou falar do Matheus, né? Que foi uma gravidez um pouquinho diferente. Não vem ao caso o que aconteceu, mas eu tive o Matheus sozinha, eu segurei o BO sozinha, eu pari sozinha, fiz tudo sozinha. Pari o Matheus sozinha, cheguei aqui em casa num domingo à noite, eu fiz a laqueadura. Na segunda-feira, eu coloquei uma cinta bem apertada em cima dos pontos. Eu fui lavar o quintal e em nenhum momento passou pela minha cabeça. Eu não aguento ficar parada e eu não aguento bagunça e sujeira. E natureza do seu histórico. Eu detesto bagunça e sujeira, eu não consigo. E fui limpar a casa, enfim. Às vezes a dor estava tanta que eu ajoelhava e passava o pano de joelho, mas a casa ficou limpa. E em nenhum momento eu tive raiva do meu filho, tive rejeição pelo meu filho. Quem me acompanhava naquela época lá no X, viu que a minha mãe postou no meu nome, falando aqui a mãe da Camila. Camila está sendo maltratada no hospital, e de fato eu fui, não me deram medicação. Eu sentia dores assim horríveis, mas eu levantava para cuidar do meu filho, para dar de mamar, para acolher, dormir com ele. O único pensamento que foi padrão nas 3 gestações, né? Tenho 3 filhos, nas 3 gestações, foi o medo de eu dormir e eles morrerem. Sim. Então eu passei muitos dias. Você desenvolveu a preocupação materna primária, que é o que o Winnicott vai falar que a mãe precisa desenvolver. Isso não tem nada a ver com o que acontece do ponto de vista biológico, porque a gente está falando de descompensações fisiológicas e uma psique, né? A tua psique, ela... Isso. Por que eu não tive essa depressão pós-parto? Eu parei 3 e tudo era assim, ó, eu não posso dormir porque ele pode morrer. Nos 3 foi assim. Eu só conseguia dormir um pouco de tarde quando minha mãe chegava. E quando minha mãe chegava, me irritava. Porque eu queria ficar sozinha com meu filho. Eu não queria, gente. Eu sou uma pessoa, para quem não sabe, que eu gosto muito de ficar sozinha. Eu gosto muito da solidão. Né? O pessoal fala, eu falo que é plenitude. Eu gosto demais de ficar sozinha. E me irritava comigo. Isso é um elemento importante. Você conseguir tolerar bem a sua companhia e até mesmo não entendê-la como solidão, isso faz toda a diferença. Quando uma pessoa ela tem uma propensão, né, tem ali algumas questões também fisiológicas para que gere ali uma condição para depressão, se eu não me engano, ela acontece inclusive no intestino. Todo mundo acha que acontece na cabeça, né? Porque a gente toma remédio, e aí a gente acha que a depressão é uma condição só da mente, só que não, né? Existe todo um funcionamento do corpo para que ele esteja ali em equilíbrio, que vá controlar e vá dar condições aí para essa psique também se sustentar. Mas, claro, não é só uma questão de ter ali uma boa microbiota, conseguir ter bons alimentos, etc. e tal. A gente está falando de uma condição também psicológica para que essa pessoa anterior à questão da gestação, e mesmo depois da gestação, aí eu posso explicar um pouco melhor por quê, essa pessoa, né, no caso dessa moça, a gente pode supor, né, que ela já tivesse alguma propensão a desenvolver uma depressão pós-parto. Por que é depressão pós-parto? Só porque ela veio depois do parto, não tem nada a ver com ser um tipo de depressão específica.
É uma depressão, como todas as pessoas podem desenvolver por uma série de questões, no modo como se desenvolveu a sua personalidade, experiências de vida, a sua natureza emocional, né? Uma condição que já vem com você. Tem uma série uma série de fatores, né, que vão dar consistência para que esse psiquismo ele consiga tolerar melhor uma condição a outra. Então, por exemplo, muitos bebês são mais carentes, choram muito mais, então precisam muito mais de afeto do que outros que vão ter uma tolerância um pouco maior dessa mãe que consegue se afastar, esperar a próxima mamada, ou o momento que ele vai dormir. Tem outros que exigem muito esse calor, esse lugar, né, de continência. Então, isso que você está falando, Camila, você, né, é uma pessoa diferente nesse aspecto, que você não teria uma propensão nessas descrições. Claro que é muito muito por cima, né? Muito superficial falar. Mas você lida muito bem com estar em sua companhia. Pode ter outras pessoas que não, que sofrem muito com a questão da solidão, são mais carentes afetivamente falando. Se uma pessoa tiver, por exemplo, uma questão de dependência emocional. E quando a gente pensa isso antes, essa natureza dessa mulher, ela vai dar algumas pistas, ela não vai determinar, mas ela vai dar algumas pistas para entender como ela vai viver o processo gestacional e depois como ela vai viver o processo da maternidade. Então, vão ser 3 momentos que a gente vai poder assistir essa mulher para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo com o emocional dela. Então, a forma como ela vai vivenciar essa gestação, se ela pode ter tido um pré-natal, cuidados, pessoas que se importam, que cuidam dela. Mesmo assim, possa ter uma mulher que não tenha tido toda uma assistência, mas ela pode ter um psicológico, vamos colocar aqui em termos mais fáceis de entender, um psicológico mais forte para tolerar tudo isso. E ainda assim, quando chega o momento dela parir, ela consegue suportar melhor, porque ela tem uma pré-condição para lidar com isso de uma maneira diferente. Então, é cada caso um caso. A gente nunca pode colocar que toda mulher corre um risco necessariamente de ter uma depressão pós-parto. Claro que a partir do momento que a mulher está lá, vivendo, curtindo essa gestação, vão vir anseios, vão vir fantasias, vão vir medos que vão colocá-la em xeque ali. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir fazer o meu bebê comer? Será que eu vou conseguir educar essa criança? Será que ele vai me amar? Vão vir inúmeras perguntas, né, que podem gerar essa insegurança na mulher, mas que uma vez que ela tenha essa rede de apoio, ou que ela já tenha tido até esse incentivo de familiares que possam dizer: fique tranquila, é normal, ela até se informar sobre isso, ela consegue fazer esse trabalho, né, por si, mas tem outras que não conseguem. Então, ela pode ter uma propensão para desenvolver uma depressão, e por conta dessa questão de oscilação, de dificuldade do corpo entrar novamente num equilíbrio, se regular por causa desses hormônios que precisam subir muito, depois eles têm uma queda, é onde vamos dizer, uma brecha aí para que essas questões psíquicas que já tinham uma pré-condição para acontecer, acontecem nesse momento. Então, o teu caso, Camila, vamos dizer, é uma exceção, né? Você tem um outro tipo de construção psicológica que permitiu você dar conta disso, o que outras mulheres podem naturalmente não conseguir. Eu tenho a construção psicológica, né, da vovó Ieda e da mamãe Valéria. Tira porrada de bomba. Cala a boca, faz! Engole o choro! Larga a mão de depender dos outros. Isso, para sua natureza, deve ter te feito muito bem, porque te fortaleceu. Você pega, arregaça as mangas e faz, né? Você ficou blindada. A frase que eu mais ouvi do meu avô, olha que meu avô foi um homem incrível. Meu avô era mais sensível que minha avó, só para te ter uma ideia. Meu avô era mais mimimi do que minha avó. Ele falava assim para mim, ó, quem não quer, pede, quem quer, faz. E quer bem feito, faça você mesmo. Então, você vê como isso estrutura
uma forma de pensar e, posteriormente, até pensando numa consequência, como isso vai afetar o comportamento, você constrói uma forma de lidar com as coisas de uma maneira muito diferente, que é o que a gente discute muito da maternidade hoje, que as crianças estão muito a Deus dará, por quê? Porque está com muita permissividade, pouco limite, excesso de afetividade, que tem que vir com regras, tem que vir com direcionamento, tem que vir com alguns nãos, né? Que, pelo fato de não estar acontecendo, esse psicológico certamente vai sofrer, né? Se uma mulher quiser ter, e ela se desenvolveu numa família que tudo foi muito permissivo, coitadinha, não desenvolve um psicológico que sustente alguma crise, alguma adversidade, porque são frutos de pensamentos, né? O pensamento não virou ação ainda. Mas o fato de você estimular uma pessoa com determinadas falas, né? Por mais que você sabe que eu tenho as minhas avessas aí de falas mais agressivas, só que é diferente de você agredir e outra coisa é você ser contundente, você trazer como um princípio, um valor que você imprime para a pessoa conseguir entender e se entender e se estruturar a partir disso. Não seja mole, vá atrás daquilo que você acredite, para de dar desculpa, você vai fortalecendo essa pessoa a encarar melhor a vida, né? Não sei, o desafio é como fazer isso hoje com afetividade, sem escorregar, para que a pessoa não fique, né, aí de um jeito que você fala, ela não consegue peitar nada, né? Aqueles adolescentes ou jovens adultos que chegam no primeiro emprego e aí não bancam, né? O pai que tem que fazer a entrevista, a pessoa fica uma hora e vai embora. Por quê? Porque não teve aquele pulso firme, que você tem que encarar a vida que você tem. Aí eu não vim de família pobre, né? Minha família ficou pobre depois que meu avô morreu, eles não souberam gerar, né? Gerir as coisas e acabou perdendo tudo, enfim. Mas eu tive uma infância e uma adolescência muito, muito tranquila, muito tranquila. Fui ficar pobre, eu tinha de 18 para 19 anos, quando meu avô morreu. E minha mãe me fez ir trabalhar com 14 anos, porque eu queria roupa. Eu falei, mãe, eu queria essa blusa, eu queria essa calça de marca, né? Minhas amigas usavam. Ah, tu quer? Minha obrigação é ir escola. Falei, mas o que eu vou fazer? Ela falou, ou se contenta com essa, sem marca, né? Ou vai trabalhar, coisa linda. E eu fui trabalhar em buffet infantil. Para eu comprar uma blusa da M-Officer, eu tinha que fazer umas 5 festas. Mas eu comprava. Hoje nem com 5 festas, meu amor. Tinha aquilo lá, limpar bumbum de neném, cuidar de criança, servir mesa. Exatamente. Que existiam trabalhos, né, que eram possíveis do adolescente fazer para começar a entender o que é essa responsabilidade com o dinheiro, com o tempo, com entender o que é entender regras, aceitar a autoridade, você ser responsável por alguma coisa, né? Então, antes, isso era mais estimulado. Hoje em dia, não vai trabalhar, você vai ficar só estudando, mas às vezes ou enche demais a agenda da criança, que ela fica, né, já em burnout antes mesmo de começar a vida, porque ela não entende quantas responsabilidades ela tem que cumprir, então ela fica ali ansiosíssima, estressada e até depressiva, porque ela não consegue viver as coisas de uma forma um pouco mais tolerável, ou ela fica, né, é 8 ou 80, fica no tudo ou nada. E aí a criança não faz nada e também não tem compromissos, não gera, pelo menos, né, as regras ali da casa, de, ok, você não vai ganhar o seu dinheiro, você vai ganhar a mesada, mas você vai cuidar da sua casa, né, do seu quarto, você vai trazer a roupinha que você suja para pôr pelo menos no cesto, você vai aprender a limpar o seu prato, você vai tirar o prato de comida que você consumiu da mesa. Pequenas regras ali que vão fazer a diferença para essa criança começar a entender o que eu faço aqui em casa. Oi? É o que eu faço aqui em casa. O Renan gosta de Robux. Eu falo, quer Robux? Fim do mês? Aí eu compro R$60 de Robux. Mas assim, ó, vai guardar os brinquedos, vai fazer lição, vai brincar com o irmão dele, vai ajudar a tirar do banho, vai te recolher a louça suja e vai levar para a pia. Vai fazer. A Bel faz a louça, recolhe roupa. Porque senão fica fácil, você cria um monstrinho.
você cria alguém que depois, lá na frente, vai te dar trabalho. Outro tipo de trabalho, porque ela não vai querer se haver com nada, ela não vai respeitar os limites do outro, a autoridade que vir do outro. Por quê? Porque isso não foi ensinado. E aí eu pergunto, Ana, essas são as razões que pode levar uma mulher a fazer o que ela fez com uma bebê? Ou existe mais razões além de uma criação altamente permissiva? Uma mulher chegar nesse ponto, Camila, assim, vamos entender que a gente precisa ter uma investigação muito mais apurada, né, para compreender o que aconteceu com ela antes para que ela tenha chegado nesse limite, né? Se tem uma questão da família, porque acho que até rolou, não sei se você pode me confirmar, o marido na época estava viajando muito, acho que ele fazia entrega, ela estava um pouco ali sozinha, né? Ele fazia entrega. Né? Ele estava viajando, acho que ele passou muitos dias fora. Então, eu não sei o quanto isso possa também ter pesado. Não estou falando que então o marido tenha que ser culpado por causa disso. Mas assim, como cada história tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, uma mulher chegar a fazer isso é porque ela entrou num colapso, né? Num colapso mental e emocional muito grave, né? Por isso que a gente precisa ter ali alguns indicativos, até de um tipo de perturbação que possa estar acompanhando na questão da saúde mental dela, se tem algumas comorbidades, né? Alguma questão de ansiedade, de depressão até psicótica, alguma coisa que possa justificar para que não tenha sido uma surpresa, né? Você deve saber melhor qual é o nome desse caso. Teve um caso, acho que foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, de uma mãe que ela teve, eu não sei se foram 4 ou 5 filhos, e ela foi julgada porque ela matou todos os filhos. E nesse caso, ela tinha uma predisposição a desenvolver psicose, se eu não estiver enganada, e ela tinha sido avisada que ela não poderia mais ter filhos por causa dessa condição, não uma impossibilidade biológica. O útero continuaria conseguindo gestar, porém, a condição psicológica dela já tinha apresentado algumas informações que colocavam em risco. E ela não usou preservativo, ela teve outra relação sexual, ela engravidou de novo, e aí quando ela, se eu não me engano, foi quando ela teve o pós-parto, ela teve um surto psicótico e ela matou todas as crianças. Matou afogado? Eu acho que teve criança que foi afogada, teve, assim, foi um caso bem dramático. Foi uma coisa teve uma americana que matou os 5 filhos afogados, ela foi inocentada nos Estados Unidos porque ela sofria de problemas mentais. Foi em 2001. Será que foi esse caso? Porque americano, ele gosta de matar os outros afogados. Tem um monte de caso. Tem outra aqui, ó, mulher que afogou 5 filhos recusa a reavaliação do caso e possível saída de hospital psiquiátrico nos Estados Unidos. Essa daí matou 2 afogados e 3 na faca. Tem a outra aqui que matou 3 asfixiados e 2 afogados. Eu lembro muito bem dessa parte do caso em que ela tinha sido informada pelo psiquiatra que ela não poderia mais ter, porque ela incorria no risco de ter um surto psicótico e matar os filhos. Foi então, a que matou a crença apocalíptica? Qual? Crença apocalíptica. Pode ter uma questão psicose, como tem psicose no meio, ela pode ter alucinado, delirado e criado uma condição ali, né, para esse fim, que não é não vem separada de alguma história, né, que a pessoa cria na cabeça dela para que caiba a atitude que ela comete. Não sei se foi esse caso, depois eu posso dar uma investigada melhor, mas então é diferente, né, desse caso da bebezinha, da Ana Beatriz, em que não tem nada que justifica na primeira maternidade dela com outro menino.
né? Quer dizer, os relatos até então é de que foi uma maternidade tranquila, não tem nenhum problema com o menino que ela tem, que é o mais velho. Não tem nada que justifique, não tem nenhuma informação que conte que ela tinha alguma questão de ansiedade, de depressão ou coisa parecida, né? Então, infelizmente, sem um laudo, a gente fica discutindo aqui alguns pontos que são, obviamente, muito importantes para alertar, para ajudar as pessoas a entenderem, mas é muito diferente, porque nada anterior conta para gente que ela tinha alguma propensão a fazer isso. E aí cai um pouco a nossa dúvida, né? Ela é uma mãe perversa, né? Se ela não teve isso com um filho, por que ela teve isso com outro? Então, vai ficar pairando, né, Camila, essa dúvida para a gente, para entender o que possa, de fato, ter ocorrido no emocional dessa mulher, para que ela tenha cometido esse crime. Porque só o fato dela ter feito a ocultação de cadáver, isso, por si só, não gera uma discussão sobre a condição mental dela. Ela pode ter ficado assustada, ela pode ter ficado exausta, ela pode ter entrado, como eu falei, num colapso emocional muito grande que precisa ter mais investigação, precisa ter mais perguntas respondidas para compreender o estado emocional dela naquele momento. E posterior, né? Porque aí vai fazendo esse acompanhamento e vai entendendo melhor. Aninha, e se foi vingança? Por que seria vingança? Vamos imaginar que ela estava pedindo para o cara voltar, o cara estava trabalhando, ou pode ter amante, enfim, né? Mulher, quando dá luz, não pode ter relação. E alguns homens têm a pachorra de olhar na cara dela e falar assim, então eu vou procurar na rua, porque tem cara nojento nesse nível, tem cara desgraçado nesse nível, que não respeita o purpério da mulher, que eu não sei como uma mulher fica com um cara desses, sinceramente. Pois é. Se gosta desse tipo de lixo, né? A gente não pode fazer nada. Sinto muito pela criança que nasceu de uma relação dessa. Mas, e aí, numa dessa, ela matou a neném dele para se vingar de alguma ausência ou de algum sentimento de traição. Aí a gente só consegue pensar na ausência de vínculo, né, Camila? Porque dá para cogitar isso, né? Não é que dá para afirmar. Porque se a gente está falando, né, como eu comentei quando você falou do seu caso, da preocupação materna primária, em que a mulher ela fica completamente com o psiquismo preocupado, envolto ali só para as necessidades do bebê, então ela tem dificuldade de pegar no sono, porque toda hora ela precisa saber se ele está respirando, se ele fez cocô, se é hora de dar banho, se é hora de dar o peito. Isso já gera um estresse natural para a mulher, que por isso que a rede de apoio é tão importante. Mas, por si só, o fato dela ter desejado muito aquele bebê, ela ter querido aquela, né, viver de novo aquela maternidade e tudo mais, isso já traz um pouco mais de tolerância. Então, pelo menos na época do Freud, se discutia muito que o homem ele era o terceiro excluído, né, dessa relação, porque ficava tanto uma relação simbiótica ali daquela mulher com aquele bebê, que o homem ele acabava por não participar tanto desse relacionamento. Então levanta para a gente essa parte da discussão que assim, existia uma briga entre o casal, qual era a dinâmica que eles tinham um com o outro, se ele ligava, se ele se preocupava com ela, se ele estava assistindo essa gestação e desejando junto com ela, se ela estava desejando essa gestação, enfim, porque quando a gente vai trazer uma roupagem mais da dinâmica do casal, quem é a terceira excluída é essa criança, né? Esse bebezinho. E aí, esse bebezinho, ele não entra nesse vínculo, ele não entra nessa preocupação, ele não faz parte, né, da forma como a mãe vai olhar, porque não é sobre mais ser mãe. A gente está falando que é sobre mulher e homem, né? Não existe essa criança, ou essa criança ela possa ser vista como muitas podem acontecer, de se tornar um obstáculo, uma dificuldade, um problema,
né? Que é a história do é possível que uma mãe ela consiga amar um filho e não outro? Sim, é possível, porque se ela consegue amar um, tem a ver com o momento de vida que ele chega, se ele foi desejado, se o parceiro estava junto, ou se ela queria viver aquela maternidade independente de qualquer pessoa, a responsabilidade que ela entende sobre ter esse filho. Agora, tem filhos que chegam em momentos que podem atrapalhar, né? A pessoa pode estar numa puta dificuldade financeira, ela pode ter problemas emocionais ou problemas de aparência, enfim, uma série de questões que possam acontecer, ainda que a gente diga, nossa, que chulo, nossa, mas comigo não foi assim, foi diferente. É uma porcaria, né? Pensar que alguém vai descambar desse jeito e não vai conseguir dar conta de lidar e falar, meu, mas é só uma criança. Mas sim, né? Teve um caso que eu acompanhei, não eu, mas a gente estava num grupo de estudos que uma mãe estava rejeitando, amou a bebê, desde que pensou em engravidar, tudo bonitinho, estava lá, tudo fluindo super bem. Quando ela estava no momento do parto, foi descoberto um câncer. Foi imediata a rejeição dela em relação a esse bebê. Como se a mente dela não. Porque, como ela estava lidando com um diagnóstico de câncer, não era um câncer qualquer, era um câncer grave. Ela reagiu a entender que aquela bebê foi quem tinha trazido e desenvolvido esse câncer enquanto ela estava gestando. Se ela não tivesse tido essa bebê, ela não teria desenvolvido câncer, o que não é uma confirmação, né? Não, na verdade, isso é uma burrice. E eu vou explicar por quê. O cordão umbilical, ele produz células-tronco. Por isso que quem tem muita grana, quem tem filho em grandes hospitais de nome, muito caros, eles guardam um pedaço do cordão umbilical. Para que se a criança ou a mãe vier ter alguma doença, eles usam essa célula-tronco. Então, o que acontece durante a gestação? A mãe tem alguma doença, algum problema, o próprio cordão umbilical solta essa célula-tronco no corpo da mãe para que corrija esses defeitos, digamos assim, promove uma cura interna para que ela possa criar o seu bebê. O próprio corpo faz isso. Por isso a importância de guardar ali o cordão umbilical. Então, não tem qualquer relação a gravidez dela com o câncer, porque, na verdade, o corpo dela, talvez o câncer nem tenha sido estourado, como deveria ter estourado, justamente porque ela estava grávida, e aí veio a célula-tronco e ainda ajudou a combater aquele carcinoma. Pois é. E aí ela rejeitou. Então teve todo um trabalho psicológico, como eu falei, não fui eu que acompanhei, mas estive ali no grupo de estudos com a pessoa que estava realizando, né, os atendimentos e a supervisora conduzindo, porque foi um caso muito dramático, foi muito difícil, porque o pai estava ali assumindo todos os cuidados daquela bebezinha e a mãe não tinha qualquer desejo, importância de querer. Então, assim, o momento de dar o leite era muito difícil, porque tinha que colocar naquele bico para sugar, para poder dar, porque não tinha afeto. Ela estava totalmente introvertida, ela estava vivendo aquele momento, né, de rejeição ao próprio corpo, sobre tudo que estava acontecendo, né, da notícia do câncer, e o câncer roubou, né, a notícia do câncer roubou a cena para que ela não conseguisse. E aí é onde entra uma coisa interessante, que é, essa mulher, ela rejeitou, ela não conseguiu se relacionar com essa filha, mas em momento algum ela quis matar essa filha, que é uma pergunta também, né, que fica a dúvida, assim, né, todas as mulheres que passarem pelo puerpério ou por uma depressão vão querer matar o filho? Não. Isso não é uma verdade, né, tem outros fatores, tem outras condições que estimulam essa mulher a chegar a esse fim, como eu falei, o colapso mental, ou uma questão até de perversão que ela possa ter, a forma como ela vai interpretar, como ela vai distorcer, né, a realidade em relação àquilo que está acontecendo. Então, por isso que essa mulher ela precisa ficar assistida para que ela não cometa absolutamente nada, nem contra ela, não é só contra o bebê, porque é óbvio que o bebê é a parte mais frágil.
ali, né? Qualquer travesseirinho que põe no rosto é o suficiente para sufocar a criança. Não precisa nem chegar a vias mais agressivas, como enforcar ou tentar esfaquear, ou fazer coisas, né, que são bem indigestas ali, da gente poder até pensar, mas basta uma atitude ali para falar, eu quero me livrar desse problema, né? Porque ela começa a raciocinar, e não é um raciocínio coerente, obviamente, de que aquilo é um problema para ela e que ela tem que se livrar daquilo. Aninha, vou ser bem sincera, eu também não tive pensamentos muito coerentes quando as crianças nasceram, até eles terem mais ou menos uns 6 meses. Na minha cabeça, alguém poderia invadir minha casa, e não tem como invadir minha casa, a qualquer momento para roubar o meu bebê. Vão roubar meu bebê, eu sei que alguém pode roubar o meu bebê, eu não posso dormir porque alguém pode roubar o meu bebê. Eu fiquei nesse looping com os 3, até eles terem uns 7 meses de vida e eu me convencer que ninguém vai entrar na minha casa para roubar o meu bebê. Mas então, eu ficava em pânico. Um looping paranoico, né? Assim, esse excesso de zelo, de preocupação, de cuidado, onde tem muitas mães que não conseguem nem deixar outras pessoas tocarem. Mas eu não deixava, ninguém entrava. Eu tinha pavor. Na minha cabeça, alguém poderia em algum momento falhar e levar o meu bebê embora. Sim. É uma das reações que, inclusive, ela não é uma reação, ela é uma reação que talvez possa até, vamos dizer, esperada, mas ela não é uma reação normal, né? Ela vem num lugar muito de descompensação, então, até conseguir acalmar, né, essa mãe, poder dar ali sustentação, tentar respeitar esse ambiente, porque, assim, é tão complexo o que acontece com uma mãe e com um bebê, que os dois são novos um para o outro. É um momento completamente à parte, né? Que ninguém que está de fora consegue entender até que viva. E que viva muito próximo daquilo, porque não quer dizer, a gente está discutindo o caso, que não quer dizer que todas as mulheres vão viver a gestação e a maternidade igual. Cada uma é uma, né? E com cada filho é um. Então, assim, é tudo muito único para poder dizer que uma mulher ela vai ter reações iguais às outras. Então, é entender quem é essa mulher nessa maternidade, com especificamente esse filho que você falou, teve experiência dentro do hospital, a forma como as pessoas trataram. Assim, é como se a gente falasse que precisaria ter quase que um conto de fadas, quando uma mulher ela entra num processo gestacional e depois, quando ela vem a ter esse bebê, onde, assim, tudo teria que ser quase que cor-de-rosa, né? Com alguns tons de cinza, para não dizer que seria tudo muito floreado, porque ela também não pode ficar totalmente à parte dessa vida que tem uma realidade, né? Ela precisa entrar em contato com isso até para despertar algumas questões nela. Só que ela precisaria ter muito cuidado, né? As pessoas têm que ter muito cuidado com essa mulher, porque ela está vivendo todas essas vulnerabilidades, tanto antes quanto depois. Então, tudo é novidade. Ó, para você ter uma ideia, o nível que eu cheguei, e com os 3, eu usava slim, justamente já para ficar bem colado no meu corpo, para não ter como puxar. Mas tem o canguru, né? Mas só que é todo de pano. Ele sim. Ele é todo de pano. Dentro do slim, eu ainda passava faixa de kimono. Sim. Eu comprei uma, eu ainda passava por dentro do slim e amarrava aqui atrás. Porque se alguém tentasse puxar, não ia conseguir com a faixa. Tá. E eu ainda andava assim, ó. Tipo, não tinha como. E eu só tirava eles de casa para vacinar. E voltava. E ainda ia de carro e voltava de carro para não ter contato com ninguém que pudesse vir a puxar o meu bebê. Tá. Olha o nível. Não vamos entrar aqui de forma tão íntima, mas fala muito do teu histórico. Fala muito de alguma parte da tua história para que tenha vindo, né? Quase como um gatilho. Agora eu estou protegendo um bem maior, né? Que vai além de mim. Né? Então, se você já passou por algum tipo de experiência que você precisasse proteger a sua própria vida, quando você está diante de um bebê, isso quintuplica, a gente coloca 100 vezes mais, a gente coloca 1000 vezes mais, isso fica altamente potencializado na mulher. Eu fiquei bem louca. Bem uma cama, né?
de apoio para que as coisas aconteçam. Até familiar meu vinha, posso ver? Não, não pega, não pega. Porque na minha cabeça, tipo, meu primo, que é meu primo irmão, a gente foi criado junto, ia pegar, ia correr e ir embora. Tipo, como isso? Ele ia pra onde, caramba? Olha o nível. Mas isso é totalmente possível, né? Como eu falei, não é algo que a gente lide como normal, né? Dentro da a mulher, ela vai ter ciúme, ela vai ter desconforto, ela vai ter mais apego, ela vai querer que essa relação com o bebê aconteça de uma forma mais próxima, porque a sanidade dela fica com um pontinho de interrogação ali pequenininho, né? Ele tá discreto, mas ele tá ali para questionar como é que vai ser o comportamento dessa mulher agora que ela tá tendo um filho, agora que ela tá tendo uma relação com um outro, né? Um outro que veio dela, porque só a mulher que tem a gestação, ela sabe o que é esse processo, né? De desenvolver ali uma vida, ela tá vivendo aquilo junto, né? Aquele desenvolvimento todo e com todas as coisas que ela vai passar, né? Durante a gestação, ou que também ela passou antes, ou que ela vai passar depois. Mas, Aninha, ao invés de matar, não é melhor então dar para adoção, se tu tá vendo que não tá rolando, não tá dando, pelo menos entrega temporariamente para alguém que tu confia? A mãe, a irmã, a tia, a vizinha, mas preserva a vida. Isso é muito bonito, né? Assim, é revoltante, mas é muito bonito na teoria, Camila. Infelizmente, para uma pessoa chegar nesse ponto, a gente está falando assim, qual que é o limite da sanidade, onde eu consigo pensar, eu quero matar o meu filho, mas eu acho que é melhor eu dar para adoção antes que eu mate. Não tem. Assim, quando a gente fala de borda, é como se tivesse rompido, né? Não tem mais esse critério de avaliação. Não tem mais. É como se tivesse tido uma ruptura ali numa parte importante. Por isso que se frisa tanto que as mulheres no período puerperal, elas possam estar com algum tipo de supervisão. Não deve deixar nenhuma mulher sozinha, até que se tenha total confiança e compreensão de que essa mulher está conseguindo levar essa maternidade dentro de uma normalidade. Então, a família teria que entrar numa discussão digo, os familiares mesmo, olha, fica você cuidando do bebê, quem é que vai assumir? Porque às vezes a pessoa não tem condições, a família não tem condições de assumir, né, uma bebezinha aí de 15 dias, como é que essa mulher vai reagir? O pai concorda, não concorda? Quais vão ser as condições? O fato de acontecer ajuda a gente a discutir isso, né? Quer dizer, e se eu tiver qualquer coisa nesse sentido? O que a gente pode pensar em solução? Ninguém quer pensar nisso. As coisas simplesmente acontecem. E aí as pessoas vão tentar resolver o caso depois que o caso já está resolvido, né? Isso não é bem uma resolução que é positiva, obviamente, mas já está feito. Então, se tivesse sido, se é uma coisa que a gente discute, né, pensando que esse tipo de risco possa acontecer, então ok, então se eu apresentar qualquer tipo de perturbação, você dá para fulano de tal. Você deixa o meu filho sendo cuidado pelo meu pai, pela minha mãe, né, pelo meu tio, por alguém que vai dar essa retaguarda. Seria, no caso, um padrinho, uma madrinha, né, ou alguém mais próximo. Mas esse tipo de discussão não acontece. Imagina colocar um bebê que acabou de nascer, que parece que está tudo certo, em adoção. Né? As pessoas, infelizmente, não discutem. É mais ou menos aquela história de assim, parece meio mórbido, mas se uma pessoa está para morrer, é um paralelo, tá? Uma analogia. Se uma pessoa está para morrer, você vai esperar ela morrer para começar a resolver depois todos os problemas que vão gerar com a morte dela, você vai tentar resolver ainda com a vida dela ali, para ela assinar documento, para ela passar o que precisa ser passado de um para outro. A gente só espera quando a coisa acontece. Isso é uma falha
que a gente tem de não vou tocar no assunto, não vou mexer nisso, isso é muito sensível. E aí, a hora que o problema acontece, é o que tem para hoje, é o que tem para resolver. E, infelizmente, uma bebezinha de 15 dias, pudesse ter sido de um mês, pudesse ter sido de um ano, seria bizarro, do mesmo jeito que a gente estaria tendo que discutir isso. Porque tem muitos elementos que precisam ser olhados antes e discutidos antes, não depois. Mas é porque existe uma falha, eu não sei se isso é no mundo inteiro, mas que o brasileiro, ele espera chegar numa situação de cura. Então, aí que eu já conquistei o problema, aí eu vou atrás para tentar resolver. Aqui a gente está considerando trabalhar na prevenção de, ok, se a gente vai ter um filho, como é que vai ser? Que situações que a gente pode encontrar? Que pessoas que a gente conhece que possam ter passado por situações A, B ou C, como é que eu vou reagir? Tentando fazer um exercício mesmo, porque ninguém sabe como cada um vai reagir. Mas entendendo, eu tenho uma situação que está diante dos meus olhos, puxa, o que eu penso sobre isso? Qual seria a atitude correta? Não é a atitude que eu quero tomar, é a atitude que é mais saudável de ser tomada, ou a mais correta, ou uma atitude legal, né? Pensando aí em termos da lei, o que eu tenho que fazer para garantir determinadas coisas. As pessoas não entram em discussões sensíveis. E aí a gente vê cenários como esse. Olha, eu juro, até porque eu estudo, eu tenho conhecimento. Eu tento compreender, cara, mas eu não consigo. Não dá. Meu ódio é muito maior de uma covardia dessa do que, ai, tadinha, ela tava assim, ai. Não dá, não dá. Porque na minha cabeça vem coisas muito do senso comum, do tipo, mas na hora de abrir as pernas não tava pensando nisso. Né, entendeu? Por isso, novamente, já falei aqui 10 milhões de vezes que eu não atendo ninguém, porque eu não tenho essa troca, esse olhar de compaixão pelo momento. Talvez porque não tenha sido criada assim, mas... Isso também muda bastante. Você falando de criação, a minha mãe sempre me estimulou a ter o olhar empático. Então, vem um pouco, não que o meu temperamento a vida toda tenha sido só de empatia. Eu também tinha muito desse olhar. E claro, pensando num caso desse, que tem esse tipo de repercussão, não dá para dizer eu atenderia. Vem cá, eu escuto. Não, que eu estou tratando, eu estou assim, colocando o objeto no meio da sala e olhando para ele 360 graus. Ponto. Aqui eu não estou colocando emocional nenhum. Aqui eu estou só analisando a situação. Porque se a gente for olhar a fundo, a revolta é essa. Puta que pariu, você está de brincadeira. Você tirar a vida de um neném? Pô, não tinha nenhum adulto ali, não tinha ninguém para salvar. Tá né? Que palhaçada é essa? Onde a gente está falando que a vida de um bebê agora não serve mais para nada. É fácil. Simplesmente, eu não estou mais afim, eu vou lá e mato. Não. Mas do jeito que algumas coisas têm sido conduzidas, tem sido assim. Eu não me comprometo, eu não estou nem aí com nada, eu não quero fazer nada com isso. Eu estou cansado, eu não vou ficar mais não vou ficar mais investindo, não vou mais ficar me preocupando. As coisas estão sendo conduzidas assim, de um modo geral. Não é só nesse caso. Infelizmente, as pessoas elas estão tendo um descompromisso que foge, inclusive, da premissa da psicanálise. Qual é a responsabilidade que você tem com aquilo que te acontece? Porque passa por você. Sim. E você tem que saber com isso. Então, quando a pessoa ela entra, né, numa situação de análise, é para convocar ela a conseguir responder essa pergunta. Mas assim, cada um tem o seu limite. O meu, com certeza, não seria de atender uma moça que cometeu esse ato. Não, eu não. Se vir na minha frente, eu não conseguiria. Eu soco a desgraçada, eu não tenho o mínimo de equilíbrio. Eu falo, tu achou, você estava triste? Vem cá que eu vou te mostrar o que é triste. Eu não tenho o mínimo de equilíbrio com essa gente. É que nem quando o pessoal fala assim,
Ai, por isso que tem que legalizar o aborto. Ela foi fazer o aborto e morreu. Eu falo, que bom! Aí não mata mais criança, porque na hora de abrir as pernas todo mundo quer. Ah, mas nem todo método contraceptivo é válido. Então mantém o joelho junto. Quero ver engravidar com o joelho junto. Não engravida. Quero ver respeitar o próprio corpo e selecionar o parceiro. Só vou ter relação se eu Uma estiver... pessoa legal. Exatamente. Se eu tiver uma visão de futuro com ele. Olha aí, ó. É o que eu já falei. Tem tanto lugar para entrar e sair que não engravida, que é uma questão só de pensar, né? Mas é isso. Você tem a decisão de ter uma relação, pô, com tanto conhecimento que a gente tem hoje, caramba, você sabe quando que você está ovulando, tomar o anticoncepcional, fazer laqueadura, colocar o DIU, enfim, ou até poder entender. Eu não posso ter relação sexual agora. É uma irresponsabilidade que as pessoas, né, que algumas mulheres têm cometido, que é de, se eu engravidar, tudo bem, depois eu aborto, né? Quando teve uma cena que eu assisti, quando eu estava na farmácia, e aí tinha uma moça comprando o teste de gravidez. E aí o rapaz tomou uma liberdade ali e falou assim: eu espero que dê negativo, né? E aí a moça respondeu: não, eu espero que dê positivo. Aí ele ficou um pouco sem graça, né? Porque ela falou com tanta convicção. E ele falou: não, é porque normalmente as meninas vêm aqui para comprar teste de gravidez desesperadas. Eu falei: mas na hora de pensar em vir comprar camisinha, não vem. Então fica fácil, né? Porque a preocupação é só depois que a coisa está feita. E na hora, né? Que você pode escolher ter a relação com um preservativo, de você acompanhar ali na sua tabelinha e poder ver se o seu ciclo menstrual ele está regular e você conter um pouco das suas emoções, porque, a gente está falando que todo mundo começou, então, a virar depravado, quer dizer, você não tem mais controle das suas emoções e o mundo que pague. Então, se o mundo vai ter que pagar, cada um vai pagar como quer. E aí vai virar uma anarquia. Então, assim, esse discurso muito descomprometido, ele não cola, né? Porque a própria questão desse descompromisso já é a denúncia. Você não quer lidar com aquilo que você está fazendo. Aí não entra a infantilização da mulher, porque muito se fala na infantilização do homem. Porque agora eu tenho uma raiva dessa frase que me cozinha de feminista. O homem aborta depois que nasce. O homem pode abortar. Sai alguma coisa de dentro dele? Não sai. Então o homem não aborta, ele abandona, tá? Mas aí a justiça, tu entra na justiça, a justiça acha, tá? Porque a justiça é ótima em achar pai que deve pensão. Olha, é uma coisa impressionante. O cara não acha traficante, não acha estuprador, não acha nada, mas acha o desgraçado que deve pensão. Eu acho isso impressionante. E aí, essa história... mas é verdade? Não, mas o pior que né? Porque, assim, o interesse está em resolver um assunto, mas não resolver outro. O interesse também não está em falar para essa mulher, vem cá, na hora que você pensou em ter a relação com uma pessoa que claramente não quer nada com você, você não raciocinou? Não, e aí... te preocupou só que você tivesse ali a relação sexual e pronto? Aí que entra na... Não é você não avaliou a qualidade do material? Porque o material não é só o instrumento, é o pacote. Mas aí que entra, não é a tentativa da infantilização da mulher, colocando ela como, coitadinha, ela não sabia que ela podia engravidar, por isso que tem que matar. Aí não entra um discurso para justificar o aborto, colocando a mulher num ser passivo, que olha só, ela sabe fazer tudo, ela sabe fazer isso para eu. O canguru, eu não lembro mais, canguru manco, canguru alguma coisa, do Sai de Baixo. Canguru perneta. Ela sabe fazer o canguru perneta. Tem menina de 14, 15 anos que dá aula pra gente assim, ó. Você fica, meu Deus do céu, minha amiga. O que você já fez de tchuk-tchuk de cara, eu nem tenho na minha lista de amigo.
Como é que tu fez tanto tchuk-tchuk com 14, 15 anos? Mas aí a gente sabe que tem um detalhe nessa história. A nossa criação, que é para algumas, né, é questionável, a mulher era mais reprimida sexualmente e o homem era mais incentivado. Hoje, os homens se sentem oprimidos pelas mulheres e as mulheres não têm mais critério. A gente saiu de uma ponta para outra. Então, é mais do que uma infantilidade. A gente está falando de uma imaturidade, onde essa imaturidade é porque realmente não teve absolutamente nada que proporcionou para essa pessoa se desenvolver. Ela não pensa, ela não raciocina, ela está ali numa condição que é até perigosa, porque a gente está falando de uma pessoa que ela está ali, ela está fazendo, ela está acontecendo e ela não está se comprometendo. Aí é onde precisa entrar, já que a lei, né, da psique, ela não foi instalada quando o processo de formação estava acontecendo, que é falar, se der o respeito, encontre uma pessoa para você dividir a vida que possa dividir as batalhas com você. Se você quiser ser uma pessoa sozinha, você tem a sua liberdade sexual, mas saiba que existe doença, existe filho, existe responsabilidade. Você não está sozinha no mundo. Você tem que se haver com alguma coisa. Não é assim, você simplesmente está no mundo e aí o resto que lute. Aí vem a lei do homem, que a justiça deveria fazer alguma coisa a respeito, que é mostrar as consequências das ações. O aborto não é mostrar as consequências das ações, é falar, tudo bem, não tem problema, você fez, a gente limpa. Pode cometer o ato, né? A gente retira como um passe de mágica. Então, esse tipo, por mais que a gente esteja entrando numa discussão de mas o corpo é da mulher, ela pode fazer o que ela quiser, eu não vou entrar nesse debate, porque a gente aqui está falando sobre essa autorresponsabilização. Se toda atitude que a gente tem, vem alguém e limpa a nossa sujeira, quando a gente vai se dar conta que o que a gente está fazendo vai levar a um problema? Vai ter consequência para o outro. Porque é muito fácil você se livrar de um feto. É muito fácil você se livrar de um bebê. Porque ele não pode reclamar. Ele não vai ter como processar você, ele não vai ter como reclamar com você, ele não vai ter como chegar para você e questionar por que você fez isso, só a sua consciência. E quem dirá as pessoas que estão em volta. Mas se tiver uma lei maior que fale, tá tudo bem, aí ferrou, porque falhou a primeira lei da formação, que era de falar, você tem as suas atitudes, ok, mas depois você assume, você lida com isso que você faz. Porque se você não lidar, alguém vai chamar a sua atenção e vai fazer você lidar. Mas aí vem a lei maior e fala, tudo bem, não tem problema. Aí se instala um grande problema realmente, que é o que a gente assiste do tal do pão e circo. Faça o que você quiser, tá liberado, tudo bem. E aí a decadência humana tá aí, para quem quiser ver. E quem quiser seguir também. Porque doença vai continuar existindo, pessoas mas, né, que vão tentar fazer coisas com você, não sei se a gente pode usar esses termos aqui, vão chegar aos fins, vão tentar contra você, e aí não adianta você fazer cara de ué, porque o mundo tá aí. Às vezes nem você se colocando nesse papel, você consegue se prevenir disso. Imagina você estimulando. Imagina você se entregando para isso. Aí piora. Piora completamente. É aquele negócio, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Exatamente. Que a gente também tem que ter o equilíbrio de saber o que é bom e o que não é, né? Exatamente. Se você não tiver um pouquinho desse pé no chão, de raciocinar, é aquela história. Eu vou para uma balada. Ok. O que vai acontecer se eu beber muito? Adivinha? Não, tenta responder sozinho e sóbrio, né? Não tenta responder depois que você já bebeu. Ou assiste uma pessoa que já passou do limite. Você vai ver. Se ela não tiver bons amigos, o cara que vai falar, ok, acabou a festa para mim, porque eu me importo com essa pessoa, eu vou levar a minha amiga de volta. Não é deixar no Uber, porque hoje em dia, quantas histórias a gente escuta até de Uber?
Então, se não tiver alguém na turma, e assim, eduque seus filhos para serem esse cara legal ou essa mulher legal, tá? Porque se um dia alguém precisar disso, você vai saber que tem pessoas que estão educando seus filhos para isso também, porque não dá para garantir que todo jovem, ou até mesmo que todo adulto, tenha a cabeça no lugar. Então, se a pessoa não tiver essa outra pessoa legal para falar, gente, ok, vamos lá, a pessoa já está passando vexame, já está passando mal, putz, já tem gente olhando ali, querendo colocar alguma droga na bebida, blá, 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 e não tira ela de circulação, gente, não precisa somar 2 mais 2. Não precisa somar 2 mais 2 para a gente saber que tipo de encrenca que essa pessoa vai se enfiar. Não sei se a gente pode listar aqui, né, Camila? Mas a gente sabe. Ela, por exemplo, ela vai ser estuprada. A minha mãe, Ana, ela sempre foi contra a balada. Ela, não importa a idade, mãe é mãe, ponto. Ela só deixava no máximo, porque eu já era adulta e casada, mas que eu casei com 18. Mas ela só deixava eu ir em barzinho, mesmo com meu marido, meu ex-marido. Só deixava eu ir em barzinho. Balada? Eu fui uma única vez sem comunicar ela e eu me arrependi, mas num nível que eu liguei para ela e me buscar. Ô, mãe. Era umas 2 horas da manhã. Eu liguei, ela, onde você tá? Eu fiz assim, a gente veio numa balada, Vila Madalena, Vila Marista, Vila qualquer coisa aqui em São Paulo. Aí ela fez assim, aconteceu alguma coisa? Eu fiz assim, ó, pode vir me buscar? Ela, quê? Como assim? Porque o Luiz, ele foi trabalhar nessa balada, o meu ex-marido. Ele foi trabalhar, fazer bebida na balada, foi contratado. Era um E aí eu barman. fui junto. E ele falou, cara, é um ambiente que você não vai gostar. Só que, tipo, eu queria ir, ponto. Sim, nunca foi. Queria conhecer, meu marido vai estar lá e ponto. Nossa Senhora, como ele estava trabalhando, não dava para ele ficar comigo. E foi um grupinho de amigas, cara, elas beijando todo mundo e eu já começando a entrar em desespero, porque vinha gente colar, eu saio, meu marido tá lá, sai, não, e daí? Ele não tá vendo, você, mano, me solta, porra. 2 horas da manhã eu ligo pra minha mãe. Mãe, vem me buscar, por favor. Ela, eu vou ter que levantar. Eu fiz, vai, eu tô com medo, vem me buscar, eu não tô dando conta. Porque a gente está falando de, o quê? 20 anos atrás? 20 anos atrás. Eu tenho 40. Onde você podia falar não e o não era aceito. Sim. Era insistido, sim, não passava insistência. Não era nada pesado. Ninguém pegava. Hoje, a gente sabe que existe um jeito mais ardiloso. É não, tá bom. De repente, você tá lá curtindo com a sua bebida e você não lembra de nada. E aí? Hoje não existe mais. É o que eu falei. Quando a gente está falando de um processo de formação da nossa personalidade, do nosso caráter, essas leis que a gente precisa receber na nossa infância, elas são essencialíssimas. Essencialíssimas. Porque se a gente não receber isso, só sobra a polícia, o juiz, o advogado, só sobram essas pessoas para poder falar que não pode e fazer a gente pagar alguma pena. Fora o BO da nossa cabeça ter que lidar com aquilo que aconteceu. Só que se todo mundo, se você entrar em culpa, se você tiver remorso, e até para você ter culpa e remorso, você não pode ter tido experiências que dão aval para o que você está fazendo, porque senão a gente está beirando uma falta de caráter, narcisismo, psicopatia, aquela listinha. Que ferrou, você imagina a gente criando na sociedade uma formação de narcisistas e psicóticos, o que vai sobrar? Aí é que tá, a gente já não criou essa geração com a geração Z? Uma geração completamente ególatra? Tem um risco. É que a gente não pode sair diagnosticando ninguém. Mas, quando a gente está pensando numa situação como essa, teve até uma postagem que eu vi, que eu achei interessantíssima, que eu salvei aqui no Instagram, que eu acho que faz muito encontro com isso que a gente está falando, que é isso, né? A gente está falando de uma geração que não tem mais qualquer tipo de
compromisso, de responsabilidade, de enxergar o outro, de se preocupar com o outro. Aqui, a cultura do seja você mesmo, né? Criando gente insuportável. É tanta gente dizendo, eu sou assim mesmo, que o mundo virou refém de gente sem empatia, sem filtro e sem noção. E pior, achando bonito. A geração que foi ensinada a não se dobrar a nada, a ser 100% autêntica, mas esqueceu de ser educada, de ser gentil, ser suportável. Hoje, qualquer limite é visto como opressão. Qualquer correção é um ataque. Qualquer não é um trauma. Ninguém mais quer crescer. Querem apenas ser aceitos do jeito que estão, mesmo que estejam sendo grosseiros, mimados, ou até mesmo emocionalmente mal resolvidos. E a verdade é que isso não é evolução, é só ego travestido de autenticidade. Ego que se recusa a mudar, que não ouve e que só grita. Ser você mesmo é maravilhoso, mas só se você for alguém que os outros aguentam conviver. Senão, é só mais uma personalidade tóxica se escondendo atrás de frases prontas. Ser verdadeiro não é ser estúpido. Ser autêntico não é ser sem limites. Ser você mesmo não te dá o direito de ser um problema para o mundo. Então, eu acho que essa postagem aqui que eu vi, ela foi muito bem escrita, né? Foi por uma... Ela é uma médica, acho que ela é médica, ou psicóloga, que ela é da área da psi, que mostra realmente assim para onde o mundo está caminhando. A gente, em cada área que a gente discute, né, na área do corporativismo a gente fala de geração Z, quando a gente fala dentro da psicologia a gente fala de transtorno opositor desafiador, cada lugar a gente está dando um nome diferente para falar da mesma coisa. Mas para não se haver com o que está sendo o veículo, o que está sendo estimulado. Não adianta ficar dando nomes difíceis de diagnósticos e um monte de diretrizes, se o tratamento é sobre extinguir aquilo que levou a esse problema. Não vai ser remédio que vai resolver, não vai ser uma terapia semanal que não vai implicar, no caso, adultos, se a gente está falando de crianças e de adolescentes, e esse próprio adulto, se ele não cair em si de que o que ele está fazendo é um completo absurdo, e que ele vai morrer solitário. Porque sozinho todos nós vamos morrer mesmo. Ninguém vai morrer junto com a gente. Mas, de entender. A partir do momento que você faz alguma coisa, você é responsável por isso. Você tem que entender o que você causa aonde você está. Né? Eu sempre costumo dizer, eu prefiro ser agradável com as pessoas. Eu gosto de deixar bons momentos com aqueles que estão na passagem comigo. Mas não quer dizer que eu vou me curvar e deixar de falar aquilo que eu penso. Então, se as pessoas puderem ter, não precisam ser assim como eu estou falando que eu sou, mas terem um pouco mais de filtro, de noção, perceber o outro, ou que seja pelo menos perceber a si mesmo, a gente já vai estar falando de uma grande evolução, ao ponto da gente poder ter discernimento, das pessoas conseguirem entender que, assim, a única coisa que eu preciso fazer é pensar, é ter autorregulação. Como que eu me sinto, como é que eu me vejo, como é que a coisa está acontecendo comigo, para daí eu filtrar, aí eu entender como eu tenho que reagir, do que só reagir e falar, não tem problema, eu penso assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu não ligo para nada. Por quê? Porque a gente tem aval de quem deveria estar fazendo o trabalho correto e está fazendo o desfavor de piorar e adoecer uma sociedade. É isso que a gente está assistindo. Então, até o caso dessa moça, né, de não ter laudo, ser inconclusivo, assim, a gente precisa de uma satisfação. A gente precisa entender como é que casos como esse estão sendo levados. Até para que seja uma forma da sociedade entender, peraí, né, dá problema. Se eu levo para essas últimas consequências, eu vou ter problema na minha vida. Eu não quero ficar preso, eu não quero ser privado de nada.
pô, eu também não quero chegar a um ponto da minha psique explodir e eu ter que ser levado para a prisão ou para um manicômio judiciário, porque eu não tenho mais condições de controlar minhas faculdades mentais. Então, a gente está perdendo uma sociedade para a reação e o descompromisso. A falta da reflexão e desse estado de olhar para as coisas e falar, eu tenho que me haver com isso, isso faz parte de mim, eu pertenço a isso e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Como foi a história do bebê reborn, que tá todo mundo só assistindo, uns tirando sarro, outros lá, não, peraí, vamos criar creche. Vocês estão ficando loucos? Ou vocês são mau caráter mesmo? O que aconteceu? Estamos falando de mulheres doentes e tem que ser tratadas, ponto. Não é abrir creche, não é fazer pediatra, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, toda essa turma, falar, tá bom. Teve vídeo que eu assisti, como eu falei, no vídeo que eu gravei, de advogado precisando se explicar. Por quê? Porque a insanidade virou regra. E tá todo mundo fazendo disso um momento de aplausos. Pelo menos eu estou assistindo, tem gente revoltada com isso. Que não está gostando dessa história. Só que é um outro tipo de caso que viraliza, gera monetização, gera viralização e, gente, a sociedade está doente. Tá todo mundo fora da casinha. Aí entra aquele, não sei se isso é um slogan, faça terapia para lidar com quem não faz. Porque o mundo está muito louco. E as pessoas têm que abrir os olhos. Porque senão você vai entrar. Porque é com isso que a gente já falou tantas vezes disso em outras lives, você vai se nutrir disso. Porque é isso que você consome diariamente, é ficar entrando no Instagram e é ficar vendo o que as pessoas estão tratando como é legal assistir isso, porque é isso que está no momento, sem questionar. Gente, peraí, a coisa tá um pouco fora. Gente, a gente está assistindo que tem mulheres que estão chegando a matar os seus filhos, a outra que está matando o marido, a outra que mata a irmã. Que é isso? Deveriam ser casos muito isolados de condições psicológicas que estão realmente desassistidas, de famílias que estão disfuncionais, estão gerando, mas assim, de pessoas que estão muito longe da nossa realidade. Não, isso já é nossa realidade. Isso já faz parte do seu vizinho, de alguém que você conhece. Isso já está se tornando comum. E a gente está se acostumando com o comum, naturalizando. É sério isso? Então, eu fico escandalizada. Como profissional da área da saúde mental, eu fico escandalizada e preocupada, torcendo para que a população acorde e fale, peraí, né? Deixa eu entender, é mais ou menos seguir o conselho de mãe. Você está assistindo um probleminha ali? Vai fora. Sai de perto. Vai fazer coisa legal, vai fazer amizade com gente legal, vai fazer coisa que preste, vai ler um livro, vai estudar, vai se envolver com alguma coisa que vai te trazer algum tipo de evolução, para você ter alguém na vida, não para você se tornar aquilo. É onde tem que ir na baderna, tem que se meter no que é errado, no que é polêmico, porque tá todo mundo passando pano. Então, eu espero realmente que para todos esses tipos de temas haja alguma reação pensada, mas uma reação que se indigne, porque senão a gente está perdido. Literalmente. Indignada tô eu, que acabei de receber aqui. Até coloquei o óculos para ler para ver se eu não estava lendo errado, né? Porque sem óculos eu vejo as coisas bem embaçadas. Governo anuncia a fim de EAD, ensino à distância, EAD, de medicina e enfermagem. Como é que se faz medicina em EAD? Não, desculpa mudar, a gente vai voltar, inclusive eu quero saber se dá para confirmar um diagnóstico psiquiátrico nessa maluca que matou Ana Beatriz pelo comportamento de ocultação de cadáver, mas, cara, fim do curso, proíbe a autorização de novos cursos EAD nas áreas de medicina,
Direito, tudo bem, direito é tu assistir a aula e anotar, mas enfermagem, psicologia e odonto. Como é que tu abre o dente de alguém pelo EAD? A faculdade de humanas, indiscutivelmente, tinha que ser. A gente já está vendo, Camila, eu não sei se o pessoal concorda com a gente, ou se você vai concordar comigo também, que se teve uma coisa que a pandemia fez, foi prejudicar muito o cognitivo. Isso é pra caramba. Né? Por mais maluco que fosse, insano, para não dizer outra palavra, a vida de corre para lá, corre para cá, a gente fez de um jeito que a gente colocou tudo num bloco de tentar fazer tudo tumultuado. Aí a gente se acostumou, a gente naturalizou os vídeos curtos, que a gente infelizmente tem que fazer, porque senão as informações não chegam, porque é o que está rolando no momento. As pessoas não conseguem parar para estudar e ler e ficar com atenção. As pessoas não estão adquirindo conhecimento. Que dirá uma faculdade, uma formação que você vai ser responsável por aquilo que você está cuidando da vida do outro. Você vai ficar 4, 5 anos fingindo que está aprendendo e depois mentindo para alguém que está vindo atrás de você que também está sendo enganado. E a pessoa também vai ter que fingir que está consumindo algum produto de qualidade, algum serviço de qualidade. Minha irmã é odonto. Ana, como é que dá para fazer extração? Minha irmã extraiu o dente do meu filho do meio, né? Como que ela extrairia o dente do meu filho sem saber o tipo de anestesia, a quantidade de anestesia, onde aplicar anestesia? Camila, eu fiquei sabendo... Que faz os meus procedimentos, é tudo a Aline. Como que ela ia saber se ela fizesse EAD? Cara, não entra na minha cabeça. Meu, é a vida de uma pessoa. Uma anestesia errada te deixa com paralisia facial. Uma anestesia errada numa grávida causa aborto. Cheguei a ouvir histórias, são verdades ou não, não sei, não posso bater o martelo que sim, porque não foi comigo. Mas histórias de médicos que estavam aprendendo a entubar paciente online. Para descobrir como faz isso na hora. Na época do Covid. Deu bom ou deu ruim? Qual é a sua chuta? Deu muito ruim. Por quê? Porque tem que fazer as pressas e fazer a distância. Numa condição que está todo mundo, porque é aquela coisa assim, a gente não está falando de uma situação em que, não, está acontecendo um problema que não entra em contato comigo. Como, por exemplo, que é o que a gente discute, né, sobre psicólogo não atender gente da mesma família, porque existem questões que se misturam, ou médicos não fazerem cirurgia em pessoas da mesma família. Por quê? Porque se mistura, certo? Quando a gente está pensando numa pandemia, diz respeito a todo mundo. Todo mundo está vivendo a novidade de um momento caótico. Ninguém está imune. Por mais que você tenha uma profissão que você possa se blindar, a gente não estava imune. Estava todo mundo vivendo o ficar trancafiado, todo mundo estava vivendo o pânico que a televisão estava criando na cabeça das pessoas, estourou a quantidade de transtornos mentais em pessoas que já tinham uma predisposição ou aquelas que já estavam sofrendo porque ficaram trancadas em casa, só assistindo tragédia. E aí, para você ter, que foi uma condição que eu fiquei revoltadíssima, de tirar a condição de familiar poder que fosse assumir o risco de ir para o hospital e poder acompanhar o seu familiar. A questão psicológica, ela era fundamental para que qualquer pessoa consiga lidar com uma internação. Você está lá vendo um monte de gente paramentada,
um monte de gente que você nem sabe qual o rosto que tem, qual a história que tem, se é que as pessoas estavam tendo podendo ter algum tipo de afetividade, porque o toque estava completamente suspenso, e você tendo a chance só de alguém ligar para o seu familiar em um momento do dia para contar uma coisa que eles já decidiram fazer porque não passa por você, como familiar, decidir se pode ou se não pode. Aí, não, rebaixou a consciência, tem que entubar, com médicos que aprenderam a entubar no online. Isso é entendendo a situação que a gente viveu? Medicina online. Então, tem coisas que deveriam ser proibidas. Proibidas. Se você quer aprender, meu amigo, levanta essa bunda do sofá. Não é ter o melhor computador que vai garantir que você aprenda. Exatamente. Não é pagar a internet mais cara que vai fazer com que você aprenda. Não é comprar o caderninho com a capinha bonitinha ou ter no tablet para você escrever mais rápido que vai fazer com que você aprenda. É a tua atitude. É você sacrificar o tempo da cervejinha com os amigos, é você abrir mão de você estar, às vezes, no final de semana com a tua família, porque você quer ganhar dinheiro com uma coisa que vai fazer bem para alguém. Você está pensando no outro. Você sai do seu egoísmo para você estudar, porque você vai estar lidando com vidas. Com vidas, não é com boneco, é com vidas. Não é com bebê reborn. Não é com bebê reborn, né? Porque se você estudar 4, 5 anos, pagar caro, numa faculdade para atender boneco, meu filho, você pode fazer um cursinho meia boca, que tá tudo certo. Né? Porque você mente aqui, o outro acredita de lá. Acho que essas mães são ricas pra caramba, porque pagam 15 mil numa boneca, não paga 15 mil num tratamento psicológico. Mas beleza. Então, se você... Eu acho que tinha que ser, inclusive, exigido. Né? Muito louco pensar nisso. Como você aprendeu tudo que você sabe? Tá lá, tem que comprovar. Fez ganhou o título ali porque foi no presencial, fez o estágio, fez a residência, ganhou, porque fazer prova pela internet, você me perdoa. Todo mundo cola. Você não se desdobrar para você poder estudar e alguém te testar. Assim, hoje, se a gente pode ser reprovado, você tinha que agradecer de ser reprovado para você ter chance de aprender direito. Também acho. Porque tudo é atraso. Aí você quer fazer de qualquer jeito, depois a consciência de mas tudo bem, nem era tão importante assim. Meu. Depois mata o filho de alguém. Então, assim, você na hora que você estiver abrindo uma pessoa... Peraí, não, calma aí, deixa eu consultar. O chat GPT. Você leu minha mente. Deixa eu consultar o chat GPT para ver o que ele acha, o que eu tenho que fazer agora. Não, peraí, deixa eu consultar o meu amigo, porque quando eu pedir ajuda para ele vai vir assumir? Aninha. Quando estiver atendendo uma pessoa que está com sofrimento, uma tragédia na família, com sofrimento mental grave, você vai fazer o quê? Peraí, deixa eu abrir o meu livro aqui, porque tem uma parte do Freud que ele fala... Gente, vida real! Vida real! Exige que você tenha astúcia. Aninha, tenha conhecimento. Tem venda no Instagram de código para GPT para atendimento psicológico. Então, tu coloca lá tudo que o paciente te falou no dia e ele te dá como tu vai conduzir a próxima sessão. Ele te dá uma dinâmica ali do que a pessoa pode ter. O chat GPT fazendo atendimento psicológico. Aí a pessoa, sabe? Aí tu grava a sessão, joga no transcriber, ele transcreve tudo que a pessoa falou, tu copia e cola aquilo no GPT e fala assim, ó, faça um atendimento psicológico, mulher, 30 anos, separada. O que eu faço na próxima sessão? Qual o possível diagnóstico? O GPT te dá e tu só lê quando tá com o teu paciente. Isso sabe quanto custa isso daí no Instagram? Custa R$20. Vem mais de 80 prompts para atendimento psicológico. É o fim dos tempos. Vai, Aninha, para a gente terminar aqui. Eu acho que eu estou quase jogando a toalha, só não jogo porque tem gente que acredita no que eu faço. E eu sei que eu estudei e eu sei... Eu estudo pouco.
Então, eu sei que eu me garanto. Se vir o Apocalipse, eu não só já assisti The Walking Dead, como eu sei como a psique humana vai reagir a tudo isso. Para a gente terminar, Aninha, dá para confirmar um diagnóstico psiquiátrico para a assassina da bebê, partindo do comportamento da ocultação de cadáver? Porque é perversão também, né? Não. Só a ocultação do cadáver, ela não é suficiente para confirmar um diagnóstico psiquiátrico. Porque a gente está falando de... tem um estado mental no momento do ato. Como é que estava a faculdade mental dela, se ela estava em pleno juízo, se ela estava no estado alterado de consciência, se era uma psicose, se ela estava tendo delírio, alucinação, alguma dissociação. Qual é o contexto que veio a gravidez e o parto, né? Se ela quis esconder essa gravidez, se ela negou essa gravidez, se teve abandono, violência ou algum tipo de estresse extremo. E essa ocultação, inclusive, Camila, ela pode ter acontecido por uma defesa e não por uma psicose, por exemplo. Por exemplo, uma mulher ela pode buscar fazer uma ocultação de cadáver porque ela tem medo do julgamento de uma punição. É uma reação rápida da mente, ela não raciocina sobre as consequências do que pode acontecer, né? Então, é uma reação rápida, ela não sabe como as pessoas vão reagir a isso, então a reação dela é de tentar colocar ali em algum outro lugar isso que ela lidou, porque é uma maneira da mente dela de tentar se livrar do problema temporariamente. Ela pode ter feito isso por uma questão de vergonha, né, social, ou até mesmo, dependendo se ela tem uma religião, então ela faz esse movimento pensando em algo, né, da ordem do divino, né, que é muito louco pensar nisso, mas é possível, ou de tentar até apagar qualquer tipo de trauma ou de algo que foi inaceitável ali do ponto de vista psicológico mesmo, né? Ou porque ela não tem recurso suficiente emocional para pedir ajuda. Então, esses comportamentos, eles não vão significar necessariamente uma condição de loucura, mas eles vão ser um indicativo de um tipo de sofrimento muito grave, que ele vai merecer uma atenção, né, dos profissionais, para entender se há algum tipo de transtorno mental ali grave que vai precisar de um outro tipo de acompanhamento. Então, entrevista clínica com mais profundidade, observação de comportamento a longo prazo, então vai ter que acompanhar essa mulher e entender como é que ela vai continuar reagindo a isso que ela fez, as respostas que ela deu no momento, se elas permanecem depois, se ela sentiu culpa, se ela tem algum tipo de histórico mental dela ou da família que ajude a entender testes, enfim, assim, é muito amplo o cenário que a gente entra, né, que o psicólogo forense e toda uma equipe interdisciplinar que vai fazer o trabalho ali para poder extrair essas informações. Então, a ocultação de cadáver não é por si só uma perversão ou um indício ali, um indicativo de que essa mulher ela foi uma pessoa má, né? Não, não é. E agora entra a pergunta que não quer calar. Oh, meu Deus. Por que o ser humano, ao invés de agir contra a vida de uma criança inocente, de uma criança que não pode se defender, ou seja, um ato de covardia pura, ela não se mata? Por que ela coloca a vida dela como mais importante que a vida daquele ser que ela está matando? Porque eu acho muito confortável tudo isso, né? Eu estou em surto, eu mato o outro. É que nem voz. A voz nunca manda a pessoa se matar. Sempre manda jogar os outros no trilho. Agora, falar, se joga, meu anjo, e livra o mundo desse peso, aí voz nenhuma fala. Por que ela não se mata ao invés de matar o filho? Então, isso que você está falando, Camila, a gente está falando de uma depressão psicótica, não é uma verdade que você vai matar o seu filho, mas não vai se matar. Tem pessoas que têm uma predisposição para cometer suicídio,
Poderia acontecer, né? Não foi o caso dela. Então, nem todo caso a gente está falando que necessariamente a mãe vai lá e vai tirar a vida do próprio filho. Ela poderia ter tirado a própria vida também, né? Também, ou a dela e não a da criança, né? Por exemplo. Porque a gente está falando que o risco que existe de um suicídio no pós-parto, mesmo que o puerpério ele seja socialmente idealizado, né, com essa ideia de que haja amor, haja plenitude, a mulher está lá vivendo, né, aquele mundo cor-de-rosa. Não, ela está vivendo momentos de solidão, de culpa, de exaustão, às vezes até da perda de identidade, como eu falei, que é esse luto da mulher que existia para poder encarar agora que ela tem um ser que é dependente dela. Essa pressão social que existe de você tem que dar conta, agora o filho é teu, você tem que se responsabilizar por isso. Então, ela, nesse caso, de novo, precisa ter mais elementos. Mas poderia acontecer, da mesma forma que a gente falou da depressão pós-parto, que não tem nada a ver um tipo de depressão específica, é depressão e pronto, ela só aconteceu depois do parto, a questão de uma ideação suicida, ela também poderia ter acontecido antes. Como a questão da descompensação de tudo isso, e no final das contas, ela ser a que comete esse ato, né, contra a vida do mais vulnerável. Então, existe, né, assim, esses caminhos que a mente humana faz, eles são muito complexos e muito peculiares, vai depender de ser humano para ser humano. Não é uma verdade que a pessoa ela vai cometer obrigatoriamente com o filho e nunca com ela. Pode acontecer sim. Talvez casos mais raros, até porque o puerpério, por exemplo, ele não garante, ele não é assim, não, toda mulher que tiver tudo isso aí que a gente está falando, ela corre no risco de matar o bebê. Não, não é uma verdade. Né? Tem muitas mulheres que têm equilíbrio emocional, que se preparam muito bem, que aprendem hoje muito mais, que você pode ter mais informações para entender que os sentimentos que você está tendo, eles são normais, eles são esperados, melhor dizendo, em relação a essa fase, e que você já de antemão, a mulher tem que sair do hospital já com encaminhamento psicológico, com até um encaminhamento psiquiátrico, quando ela está fazendo, inclusive, o pré-natal, para ela poder se cuidar. Então, hoje, você tem como ter muito mais atendimentos, segurança, para você poder se resguardar disso, né? De poder saber, eu tenho algum tipo de, clinicamente, algum tipo de indicação de que eu possa ter algum risco de suicídio, ou que eu possa ter uma depressão e rejeitar o meu filho. Aqui a gente está falando de uma situação muito extrema, onde ela chegou a matar o bebê. É um caso muito específico, que, de novo, a gente não tem o laudo para entender se houve um ato perverso, né? Ela pode ter entrado em desespero, ela pode ter ficado em extremo cansaço. Mas muitas mulheres não passam por isso e não chegam a fazer esse tipo de coisa. Sim, porque cada caso é um caso. A gente precisa de outros elementos no histórico familiar e no histórico clínico mental dela, para a gente poder entender melhor o que foi que aconteceu. Assim, do nada, a gente não vai conseguir falar. Eu defendo. Se quer matar um ser inocente, se coloque na frente. Matar o outro é muito fácil, né? Por isso que eu não atendo. Tá vendo? Eu não tenho o mínimo de empatia com essa gente. Para você ver que, assim, eu não excluo, não estou dizendo que é o caso dela, mas eu não excluo que a questão social, isso que a gente está vivendo, social e cultural, que é o passar pano, tá tudo bem, porque aí tem uma condição também, se ela tem condições, recursos financeiros, o desenvolvimento da vida dela, tudo isso que a gente já comentou aqui. Mas hoje, outra camada que a gente tem é a da cultura e a da sociedade do pode fazer que não vai dar nada. Então, eu não sei se isso,
alcançou esse caso, se isso teve algum efeito, porque aqui a gente está dando luz mais para as questões do pós-parto, apesar de que a gente foi em outros casos, falou outras coisas, mas a gente está dando luz para a questão do pós-parto. E se toda mulher que entra, né, em puerpério, ela vai cometer ou ela vai ter obrigatoriamente depressão, que não é uma regra. Cada caso vai continuar sendo um caso. Mas cada vez a gente vai alimentando essas informações, acrescentando que cada elemento tem um peso. O peso da família, o peso do psiquismo do paciente, a história de vida que ele tem, o peso da sociedade, o peso da cultura, o peso do que está acontecendo naquele momento na sociedade, como que é o comportamento político, como é que é o comportamento econômico, tudo isso que a gente está vivendo hoje no mundo tem influência. E se a gente se alimenta disso, qual é a parte que a gente está se alimentando? Né? Aquela história que a gente antes assistia a novela da Globo e o mocinho há muitos anos atrás ganhava e depois de um tempo, opa, peraí, só o vilão tá ganhando, só o vilão é legal, só o vilão é mais atraente, só o vilão é mais interessante. Chega uma hora que você fala, pô, a ideia é vender que só o vilão presta. E o mocinho é idiota. Então, a gente está vendo uma inversão de valores, a gente está assistindo uma troca, né, do que é o correto, o que traz direcionamento, o que é saudável, o que é o coerente, para zona, baderna, falta de punição, falta de lidar com consequências. E aí não tem como. Não tem como. Então, eu não sei se esse caso passa por isso. Mas é uma coisa para se pensar. Para a gente finalizar agora de verdade, que a gente já está 1h40, eu preciso cuidar do saimento. Não é essa permissividade toda que a gente vê notícias assim? Morre de fome, mãe, criança autista morre de fome, mãe e padrasto são os culpados. Aqui tem, quer ver, ó, padrasto é preso após forçar enteada de 4 anos a comer fezes. O que nós estamos vivendo não é altamente permissivo, essa compaixão, esse acolhimento todo, não passa a ser um ato até que validando essas outras pessoas. Ela matou o bebê porque ela estava com um baby blue. Então eu posso deixar a menina morrer de fome porque vão falar que eu tenho um problema psiquiátrico. Será que esse olhar muito empático, em vez de um julgamento duro, e sinto muito, se a justiça não faz justiça, a população que faça justiça. Não valida muito essa falta de impunidade, com muita empatia, não valida esse tipo de ação? Sim. De novo, é aquilo. A gente não consegue viver em sociedade se a gente não tiver regras, se a gente não tiver limites, se a gente não tiver moralidade, se a gente não tiver ética. A gente não consegue sobreviver numa civilização sem ter esses elementos. Aí a gente vai acrescentando o respeito, a gentileza, o amor, o perdão, tudo isso. Então, a gente precisa de princípios e a gente precisa de valores para a gente conseguir sustentar. Quando a gente retira isso da base, pensando que a família ela vai dar essa sustentação, quando a gente sai desse lugar onde a família é quem deveria estar dando esse suporte, que é aquilo que a Ministério da Adolescência mostrou, né? No lugar dos pais, a educação que deveria vir de casa, dos adultos assistindo essa criança e se responsabilizando por ela, a internet é quem passa a ser a maior educadora. Então, quando a gente vê esse tipo de atrocidade, de bizarrice acontecendo, você pode ter certeza que falhou alguma parte importante ali da base dessa pessoa. Porque esse tipo de caso não aconteciam assim. Era um ou outro. Hoje, a gente assiste isso com uma velocidade que a gente fica incrédulo
da quantidade de pessoas que cometem atitudes e parece até que é assim, né? É como se você desse bom dia para o vizinho, você abre a internet, você abre uma rede social, é como você vê, você vai rolando a tela, se o seu algoritmo mostra isso, a quantidade de casos é escandaloso. Então, a gente está falando que está faltando alguma coisa, e está faltando base. Está faltando a questão do limite, está faltando a questão da regra, está faltando os bons costumes, está faltando o respeito, está faltando a educação, está faltando diretriz, está faltando uma série de coisas que davam sustentação para o indivíduo se desenvolver. Agora, não é só uma questão de permissividade, é de autorização, porque permissividade é como assim, pode fazer, não estou nem vendo. A autorização é, pode, vai lá, faz que é legal, né? Não tem problema. Tem alguém que está dando o carimbinho, a assinatura e reconhecendo firma em cima disso. E como eu falei, não tem uma lei maior que está realmente punindo e fazendo as pessoas entenderem na sua mentalidade que as consequências são gravíssimas. Se você tem autorização de preso saindo, o que você entende? Não tem problema. Qualquer coisa que eu fizer, eu posso sair. Eu molho a mão de um bom advogado, eu posso ser preso em flagrante e eu não vou ter problema na justiça. Hoje eu consigo me resolver. Porque a gente tem uma lei maior que está passando pano para tudo. O que a gente vai fazer? É buscar a terapia, né? Posso até estar puxando sardinha, mas é buscar terapia para, como eu falei, faça terapia para lidar com quem não faz. Porque o mundo tá punk. Pessoal, chegamos ao fim. Preciso agora cuidar do meu ranhentinho que já está impaciente aqui. Ele aguentou bem, vai, ele deixou. Ele chegou no limite dele, né, tadinho? Já deu, tadinho. Tá do jeito aqui. Olhinho de peixe morto já. Então, vou colocar os meus bebezinhos na cama e agradeço a vocês mais uma vez por nos acompanhar até aqui, o espaço da TVD News e do canal Silvio Navarro. Boa noite. Gente, boa noite, Camila. Muito obrigada. Obrigada, Silvio. Obrigada, TVD, pelo espaço que sempre é cedido para nós. Para variar, a gente passa do horário, mas sempre se preocupando em trazer informações com qualidade para vocês pensarem, com um pouquinho de polêmica aí, um pouquinho de, né, se exaltar, né, para a gente poder mostrar como que a gente realmente está olhando e está vendo tudo isso que está acontecendo, mas com a finalidade de ajudar vocês a refletirem melhor que tipo de vida que vocês querem ter, porque o mundo está precisando de gente que pensa. É isso, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até, se Deus quiser, a próxima quarta-feira. Beijo, people. Não esquece de se inscrever no nosso canal mesmo para acompanhar os cortes, tá? Tá aqui na caixa de descrição. É isso aí. Dá uma força pra gente. Beijo. Tchau, tchau.